Você já acordou sentindo que precisava de uma resposta de Deus, antes mesmo de colocar os pés no chão? Talvez exista uma preocupação apertando seu peito, uma decisão, esperando coragem, uma dor escondida atrás do sorriso, ou uma luta que ninguém vê. Mas escute com o coração. Esta manhã não começou por acaso. Deus permitiu que você chegasse até esta oração, porque Ele quer falar com você hoje, no íntimo da sua alma, onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Ao final desta oração, creio seu espírito estará mais firme, sua mente mais tranquila e o seu coração mais sensível à presença do Senhor. Então, antes de continuar, escreva nos comentários: Deus vai agir hoje. Declare com fé, porque a sua voz também é uma semente diante do céu. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me aproximo de Ti com reverência, com humildade e com esperança. A Tua palavra diz: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por isso, Pai, eu recebo este dia como uma oportunidade santa. Ainda que ontem tenha sido pesado, ainda que a noite tenha sido longa, ainda que as lágrimas tenham caído em silêncio, eu declaro que a Tua misericórdia se renovou sobre mim. O Senhor não me abandonou no processo. O Senhor não se esqueceu do meu nome. O Senhor não fechou os olhos para aquilo que tem me tirado o sono. Pai amado, visita agora a pessoa que está ouvindo esta oração. Toca no coração cansado, acalma os pensamentos acelerados, segura a mão de quem acordou sem saber como enfrentaria as próximas horas. Existem contas, diagnósticos, conflitos, saudades, medos, portas fechadas e perguntas sem resposta. Mas existe também um Deus vivo, presente, fiel e poderoso. Existe um Pai que conhece o caminho antes de mim, que vê o fim desde o começo, que trabalha até quando tudo parece parado. Senhor, eu entrego esta manhã nas Tuas mãos. Entrego a minha casa, a minha família, o meu trabalho, meus estudos, meus planos, minhas conversas e cada detalhe deste dia. Que nenhuma ansiedade governe o meu coração, que nenhuma notícia roube a minha paz, que nenhuma palavra contrária me faça esquecer quem está comigo. A Tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então eu escolho respirar fundo e confiar, mesmo que eu não veja sinais imediatos. Eu creio que o Senhor já está se movendo. Deus de amor, fala comigo nesta oração. Mostra onde preciso descansar, onde preciso perdoar, onde preciso recomeçar, onde preciso esperar. Que esta manhã seja marcada por uma mudança interior. Que eu não saia daqui do mesmo jeito. Que o meu espírito seja despertado, que minha fé seja levantada e que minha esperança volte a florescer. Se algo em mim está ferido, cura. Se algo está confuso, ilumina. Se algo está enfraquecido, fortalece. Eu não oro apenas por um dia mais fácil, Senhor. Eu oro por um coração mais firme.
Eu oro para perceber a tua presença nos detalhes, para reconhecer tua voz no silêncio e para obedecer quando o Senhor me conduzir. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então entrego sem reservas, sem fingimento, sem tentar controlar tudo. Eu coloco diante de ti o que posso resolver e também o que está além das minhas forças. Senhor, entra nos lugares da minha alma, onde eu escondi preocupações. Entra nos pensamentos que me assustam quando ninguém está vendo. Entra na ansiedade que tenta me convencer de que nada vai mudar. Hoje eu escolho acreditar que o Senhor pode agir de forma simples, profunda e surpreendente. Pode abrir uma porta, pode enviar uma resposta, pode trazer paz, pode renovar forças, pode mudar meu interior, antes mesmo de mudar as circunstâncias. Pai, se esta pessoa chegou aqui com o coração dividido entre crer e desistir, abraça agora, que ela perceba que fé não é ausência de luta, mas decisão de olhar para o Senhor no meio dela. Quando o medo disser que será mais um dia igual, que a tua voz diga: eu faço novas todas as coisas. Quando a memória trouxe a culpa, que a cruz anuncie perdão. Quando o cansaço pesar, que o teu espírito sopre vida. Eu rejeito a sensação de abandono e recebo a certeza de que sou visto, amado e sustentado. Hoje não caminharei guiado pelo pânico, mas pela presença. Não entregarei minha paz ao problema, porque minha paz vem de Cristo. Que esta manhã tenha cheiro de recomeço, som de esperança e marca de intervenção divina. Acorda minha fé, Senhor, e alinha meu coração com a tua vontade perfeita. Eu abro este dia para agir do Senhor e declaro que nenhuma sombra será maior que a luz que Deus acende dentro de mim agora. Glória. Enquanto esta oração continua, prepara meu coração para receber proteção. Senhor Deus, agora eu peço que a tua proteção se levante sobre esta vida como muralha de fogo. Guarda a mente, o coração, a casa, a família, os caminhos, as entradas e as saídas. Que nenhum mal encontre liberdade para dominar este dia. Que nenhuma seta lançada contra a paz desta pessoa prospere. Que toda palavra de desânimo perca força. Que toda intenção oculta seja frustrada. E que todo ambiente pesado seja visitado pela luz da tua presença. A tua palavra declara: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Por isso, Pai, eu descanso nesta promessa. Eu não preciso caminhar como quem está sozinho, porque o Senhor vai adiante de mim. Eu não preciso viver em alerta constante, dominado pelo medo, porque a minha segurança não vem das circunstâncias, vem do Deus que nunca dorme, nunca falha e nunca perde o controle. Senhor, protege esta casa, protege cada quarto, cada porta, cada janela, cada conversa e cada pensamento que nasce dentro dela. Que haja paz nos cômodos, respeito nas palavras, amor nas atitudes e discernimento nas decisões. Onde houve discussão, traz mansidão. Onde houve frieza, reacende cuidado. Onde houve tristeza, derrama consolo. Onde houve preocupação financeira,
dá direção e provisão. Onde houve enfermidade, visita com cura e esperança. Que esta casa seja marcada pela presença do Senhor, não pelo medo. Guarda também a família desta pessoa. Alcança filhos, pais, irmãos, cônjuge, parentes distantes e todos aqueles que ela carrega no coração. Se alguém está afastado, aproxima. Se alguém está perdido, guia. Se alguém está sofrendo em silêncio, consola. Se alguém precisa de livramento, intervém. Senhor, há dores familiares que não são resolvidas com uma frase simples, mas nada é difícil para ti. Entra nas histórias quebradas, nas feridas antigas, nos ressentimentos guardados e nas palavras que nunca foram ditas. Que o teu amor cure o que o tempo apenas tentou esconder. Pai, fortalece espiritualmente quem está ouvindo. Talvez esta pessoa esteja cansada de ser forte, cansada de sorrir por fora enquanto chora por dentro, cansada de lutar contra pensamentos que ninguém percebe. Mas a tua palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando faltarem forças humanas, que venha a força do alto. Quando a coragem diminuir, que a fé se levante. Quando a alma pedir descanso, que o Espírito Santo envolva cada parte cansada com ternura e firmeza. Eu oro por cura emocional, cura as lembranças que ainda doem, cura a rejeição que deixou marcas, cura a sensação de não ser suficiente, cura a culpa que insiste em voltar, cura a ansiedade que acelera o coração, cura a tristeza que chega sem avisar. Senhor, entra com delicadeza onde houve trauma, perda, decepção e abandono. Que esta pessoa não seja definida pelo que sofreu, mas pelo amor que o Senhor derrama sobre ela. Que ela volte a respirar sem peso, a dormir com paz, a acordar com esperança e a caminhar sem carregar correntes invisíveis. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente desta pessoa. Que pensamentos destrutivos sejam calados pela verdade da palavra. Que a voz do medo seja substituída pela voz do pastor. Que a pressão do dia não esmague a fé. Que a pressa não roube a sensibilidade espiritual. Que a comparação não apague a gratidão. Que a culpa não fale mais alto que a graça. Senhor, ensina esta pessoa a descansar sem se sentir culpada. Ensina que confiar também é uma forma de lutar. Ensina que nem toda batalha se vence correndo. Algumas se vencem permanecendo firme na presença. A tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu me aquieto. Eu deixo de tentar controlar cada detalhe. Eu solto o que está pesando demais. Eu entrego o que minha força não alcança. Eu recebo o descanso que só o Senhor pode dar. Que anjos do Senhor sejam enviados para guardar os caminhos desta pessoa. Guarda no trânsito, no trabalho, nas reuniões, nas mensagens, nas decisões e nos encontros. Livra de acidentes, de armadilhas, de confusões, de más influências e de caminhos que parecem bons, mas afastam da tua vontade.
Dá discernimento para dizer sim ao que vem de ti e não ao que rouba a paz. Dá sabedoria para falar no tempo certo e calar quando o silêncio for proteção. A tua palavra é clara: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Por isso, Pai, eu descanso nesta promessa. Eu não preciso caminhar como quem está sozinho, porque o Senhor vai adiante de mim. Eu não preciso viver em alerta constante, dominado pelo medo, porque a minha segurança não vem das circunstâncias, vem do Deus. Senhor, nesta parte da oração eu me lembro de Daniel, teu servo fiel, um homem que continuou orando mesmo quando a pressão tentou calar sua fé. Daniel estava cercado por pessoas que não suportavam sua integridade. Procuraram uma falha, uma brecha, um motivo para acusá-lo, mas encontraram apenas fidelidade. Então, atacaram o lugar mais sagrado da vida dele, a comunhão contigo. Criaram uma lei injusta para tentar impedir sua oração. Mas Daniel não negociou a fé para agradar homens. Ele abriu as janelas, ajoelhou-se e continuou buscando o Senhor. Pai, quantas vezes a pessoa que está ouvindo também se sente cercada por cobranças, por injustiças, por olhares que julgam, por palavras que ferem, por situações que parecem armadas contra ela. Talvez ela tenha tentado fazer o certo e mesmo assim foi mal interpretada. Talvez tenha permanecido fiel e ainda assim enfrentou perdas. Talvez tenha orado e por um tempo parecia que a resposta não vinha. Mas a história de Daniel nos lembra que o silêncio do céu nunca significa ausência de Deus. O Senhor estava vendo, o Senhor estava presente, o Senhor já preparava livramento. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, tudo parecia acabado aos olhos humanos. A sentença estava dada, a pedra foi colocada, a noite chegou e os leões estavam ali. Mas dentro daquela cova havia algo maior do que dentes, garras e ameaça. Havia a presença do Deus vivo. A palavra diz que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Onde deveria haver morte, houve proteção. Onde deveria haver desespero, houve testemunho. Onde os inimigos esperavam o fim, o Senhor escreveu livramento. Senhor, eu oro para que a mesma mão que guardou Daniel guarde esta pessoa hoje. Fecha a boca dos leões que tentam devorar sua paz. Fecha a boca das acusações, das mentiras, das ameaças, dos pensamentos de derrota e das vozes que dizem que não há saída. Fecha a boca do medo que ruge dentro da mente. Fecha a boca da ansiedade que tenta anunciar tragédias antes do tempo. Fecha a boca de toda palavra contrária que se levantou contra esta vida e abre, Senhor, uma porta de honra, resposta e testemunho. Assim como Daniel passou a noite na cova e saiu vivo pela manhã, eu declaro que esta pessoa também sairá de situações que pareciam impossíveis
ela sairá mais forte, mais madura, mais dependente de ti. Aquilo que foi preparado para envergonhar será transformado em testemunho. Aquilo que parecia armadilha será lugar de manifestação da tua glória. Aquilo que parecia fim será começo de uma nova fase. Porque quando Deus age, até a cova se torna altar, até a noite se torna escola, até o perigo se torna prova de que o Senhor guarda os seus. Pai, talvez esta pessoa esteja dentro de uma cova emocional. Uma cova de tristeza, de solidão, de pressão, de medo do futuro, de insegurança, de dor familiar ou de luta financeira. Talvez por fora ninguém perceba, mas por dentro ela está tentando sobreviver a pensamentos que rugem como leões. Então eu peço, envia agora o teu anjo, envia consolo, envia clareza, envia descanso. Que esta pessoa sinta que não está sozinha dentro da cova. O Senhor entrou antes dela e permanecerá com ela até a saída. Daniel não foi preservado porque a cova era fraca. Ele foi preservado porque Deus era fiel. Por isso, Pai, ensina-nos a confiar não na facilidade do caminho, mas na fidelidade do Senhor. Ensina-nos a continuar orando quando a pressão aumenta. Ensina-nos a não vender a fé por aceitação. Ensina-nos a manter as janelas abertas para o céu, mesmo quando o mundo tenta fechar nossa esperança. Eu oro por quem está enfrentando perseguições silenciosas, por quem é atacado no trabalho, incompreendido na família, pressionado em decisões, julgado por sua fé ou enfraquecido por injustiça. Senhor, ser defesa, ser advogado, ser refúgio. A tua palavra diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Que esta promessa desça como escudo sobre o coração de quem ouve. Que a verdade vença a mentira, que a luz vença a confusão, que o caráter sustentado por Deus prevaleça sobre toda acusação. E assim como o rei se levantou de madrugada e correu à cova pra saber se Daniel estava vivo, que também haja surpresa para quem pensou que esta pessoa não resistiria. Que vejam que ela permaneceu de pé pela graça, que vejam que ela não perdeu a fé, que vejam que Deus ainda responde. Que testemunho desta vida declare: o meu Deus enviou o livramento. Eu entrei chorando, mas saí protegido. Eu entrei com medo, mas saí com fé. Eu entrei sem entender, mas saí sabendo que Deus estava comigo. Senhor Jesus, eu oro por libertação e renovação. Tudo aquilo que tem prendido esta pessoa por dentro, que caia diante de ti. Toda corrente de medo, todo ciclo de pensamento negativo, toda lembrança que insiste em ferir, palavra de derrota repetida na mente, toda sensação de incapacidade, todo peso espiritual e emocional que não veio de ti, seja quebrado pelo poder da tua presença. A tua palavra declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu recebo a liberdade que vem de Cristo. Em nome de Jesus, eu renuncio à mentira de que nada vai mudar. Renuncio à ideia de que minha história acabou.
Renuncio ao pensamento de que Deus se esqueceu de mim. Renuncio à voz que diz que eu não sou amado, não sou capaz, não sou perdoado, não sou visto. Essas palavras não governam mais o meu coração. O que governa a minha vida é a verdade do Senhor. E a verdade diz que eu sou filho, sou filha, sou cuidado, sou chamado pelo nome, sou sustentado pela graça e guardado pelo amor eterno de Deus. Pai, quebra agora o medo do futuro, quebra o medo de tentar de novo, quebra o medo de confiar, quebra o medo de amar, quebra o medo de ser rejeitado, quebra o medo de dar passos de fé. Muitas vezes o medo se disfarça de prudência, mas por dentro paralisa, prende e rouba oportunidades. Por isso, Senhor, dá discernimento para reconhecer o que é cuidado verdadeiro e o que é prisão emocional. A tua palavra diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Que este espírito de coragem santa se levante agora. Eu oro contra pensamentos que chegam como tempestade, pensamentos de desistência, culpa, comparação, vergonha, morte, fracasso, abandono e desespero não terão domínio sobre esta mente. Em nome de Jesus, que a mente seja renovada pela palavra, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que a pessoa que ouve esta oração volte a pensar com fé, com clareza, com sobriedade, com esperança. Onde havia confusão, vem a direção. Onde havia escuridão, vem a luz. Onde havia desânimo, vem a fôlego novo. Senhor, renova a fé. Não uma fé barulhenta por fora e vazia por dentro, mas uma fé profunda, simples e firme. Uma fé que continua quando não entende. Uma fé que ora mesmo cansada. Uma fé que se levanta depois da queda. Uma fé que não depende de aplausos. Uma fé que sabe que o Senhor está trabalhando mesmo quando os olhos não veem. A tua palavra diz: ora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu escolho esperar com confiança. Renova também a esperança, que essa pessoa volte a acreditar em dias melhores. Que ela não confunda demora com abandono, que ela não interprete silêncio como rejeição, que ela não faça das feridas uma sentença definitiva, Senhor. Há promessas que parecem enterradas, sonhos que parecem mortos, planos que foram interrompidos e partes do coração que se fecharam para não sofrer de novo. Mas tu és o Deus que ressuscita, que restaura, que chama vida onde havia morte e abre caminho onde não havia passagem. Eu declaro, pela fé, que hoje começa um movimento de renovação interior. Esta pessoa não será escrava da ansiedade, não será refém de traumas, não será definida por erros antigos, não será vencida por palavras humanas, não será guiada pela rejeição, não será paralisada pela culpa. O Senhor está escrevendo uma história de restauração. O Senhor está levantando forças onde havia cansaço. O Senhor está reconstruindo o que foi quebrado. O Senhor está colocando ordem
onde havia caos. Levanta coragem, Pai. Coragem para pedir perdão quando for necessário. Coragem para perdoar quando for possível. Coragem para se afastar do que destrói. Coragem para permanecer no que edifica. Coragem para começar pequeno, sem desprezar o processo. Coragem para obedecer quando o Senhor disser sim. E coragem para parar quando o Senhor disser não. Que esta pessoa não viva mais tentando provar valor para quem não enxerga sua alma. Que ela descanse no valor que recebeu de Cristo na cruz. A tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não significa que farei tudo do meu jeito, mas que terei força para viver a tua vontade. Terei força para atravessar o vale, para recomeçar, para esperar, para trabalhar, para amar, para resistir, para vencer o mal com bem, Senhor. Fortalece os joelhos cansados e as mãos enfraquecidas. Endireita os caminhos internos, reacende o altar da oração. Devolve a alegria da salvação, traz vida para dentro da rotina. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta manhã: haverá libertação no coração. Senhor meu Deus, este é o momento em que eu me entrego por inteiro. Não quero apenas ouvir palavras bonitas, quero ser tocado pela tua presença. Quero que o céu encontre minha dor, que a tua luz alcance meus pensamentos, que o teu amor desça sobre minhas feridas e que a tua paz invada tudo aquilo que estava em guerra dentro de mim. Pai, age agora. Age onde ninguém pode agir. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura onde os remédios da alma não alcançaram. Restaura o que eu pensei que jamais voltaria a florescer. Em nome de Jesus, eu apresento diante de ti cada pedido de oração. O pedido falado e o pedido escondido. A lágrima que caiu e a lágrima que ficou presa. A pergunta feita em silêncio. A causa que parece impossível. A porta que ainda não abriu. A pessoa amada que precisa voltar para ti. A enfermidade que assusta. A preocupação financeira que aperta o peito. O casamento que precisa de restauração. A família que precisa de paz. O coração que precisa de cura, Senhor. Nada disso é invisível para ti. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu clamo por resposta, clamo por direção, clamo por socorro, clamo por sabedoria, clamo por uma intervenção que traga a glória ao teu nome. Que esta pessoa receba agora uma certeza santa. Deus ouviu mesmo antes de ver. Deus ouviu mesmo antes da porta abrir. Deus ouviu mesmo antes do exame mudar. Deus ouviu mesmo antes da notícia chegar. Deus ouviu. O céu não está indiferente ao seu clamor. Senhor, derrama cura, cura o corpo,
nos ombros e esperança nos olhos. Se existe alguém ouvindo esta oração, com medo de um diagnóstico, que a tua paz envolva agora. Se existe alguém lutando contra a tristeza profunda, que a tua mão levante agora. Se existe alguém cansado de parecer bem, que encontre em ti um refúgio verdadeiro. Eu oro por restauração, restaura a alegria que foi roubada, restaura a vontade de viver, restaura a confiança em ti, restaura a capacidade de sonhar, restaura vínculos quebrados conforme a tua vontade, restaura a vida financeira com sabedoria, trabalho, portas certas e provisão. Restaura a dignidade de quem foi humilhado, restaura a voz de quem foi silenciado, restaura a fé de quem se sentiu abandonado. O Senhor, especialista em pegar ruínas e transformar em testemunho. Pai, dá direção. Que esta pessoa não caminhe por impulso, carência ou desespero. Que ela não aceite qualquer caminho apenas para fugir da espera. Que ela reconheça a tua voz. A tua palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Fala de modo claro ao coração. Fecha portas que levariam à queda. Abre portas que conduzem ao propósito. Coloca pessoas certas, conselhos sábios, oportunidades limpas e paz como confirmação. Que a direção venha acompanhada de obediência. Neste momento eu declaro bênção sobre esse dia. Que haja favor onde havia resistência. Que haja resposta onde havia silêncio. Que haja reconciliação onde havia orgulho. Que haja provisão onde havia falta. Que haja serenidade onde havia pânico. Que haja coragem onde havia bloqueio. Que haja presença de Deus na casa, no trabalho, na rua, no caminho, no telefone, nas decisões e nos encontros. Que esta manhã seja lembrada como um marco de renovação espiritual. Senhor, toca esta pessoa agora. Que ela sinta, não apenas com emoção passageira, mas com fé profunda em que o Senhor está perto. Que lágrimas caiam se precisarem cair, não como desespero, mas como alívio. Que o coração seja aquecido, que a alma respire, que a mente descanse, que o peso seja colocado aos teus pés. Com a tua palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu vou a ti, Jesus. Eu me aproximo sem mascarar, sem orgulho, sem fugir. Recebe minha entrega total. Eu entrego minhas vontades, minhas urgências, meus medos, meus planos, minhas dores e meus sonhos. Eu entrego a necessidade de controlar tudo. Eu entrego as respostas que ainda não chegaram. Eu entrego o passado que não posso mudar e o futuro que não posso prever. Eu escolho viver este dia sustentado pela graça. Eu escolho crer que Deus vai agir na minha vida hoje. Seja mudando uma circunstância, seja mudando meu coração, seja me dando força para permanecer até a promessa se cumprir. Em nome de Jesus, selo apresento diante de ti. Chegamos ao encerramento desta oração com o coração mais calmo e a alma mais desperta para a tua presença. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pela chance de recomeçar.
pela misericórdia que se renovou, pela graça que nos alcançou, antes mesmo de merecermos. Obrigado porque, enquanto muitos pensamentos tentavam nos assustar, a Tua palavra nos chamou de volta à fé. Obrigado porque o Senhor ouviu cada pedido, cada suspiro, cada silêncio, cada lágrima. Eu entrego este dia novamente em Tuas mãos. Entrego o que virá, o que não posso controlar, o que ainda não entendo e o que preciso enfrentar. Que eu não saia desta oração carregando o mesmo peso. Que eu saia com paz, com discernimento, com esperança e com a certeza de que Deus vai agir na minha vida hoje. Talvez eu não veja tudo de uma vez, mas verei a Tua fidelidade nos detalhes. Talvez a resposta venha por caminhos que eu não imaginei, mas confiarei que o Senhor sabe o que faz. Senhor, ensina-me a caminhar em gratidão, que eu perceba pequenos sinais do Teu cuidado. Uma palavra que consola, uma porta que se abre, uma proteção que eu nem soube que recebi. Uma força inesperada no meio da rotina, uma paz que não combina com o tamanho do problema. Que meu coração não seja dominado pela reclamação, mas treinado para reconhecer a bondade de Deus. A Tua palavra diz: em tudo dai graças. Então, eu agradeço antes da resposta, porque confio em quem responde. Renova meu espírito ao longo deste dia. Quando a pressa chegar, lembra-me de respirar e orar. Quando o medo tentar voltar, lembra-me da Tua promessa. Quando a irritação aparecer, dá-me domínio próprio. Quando uma decisão surgir, dá-me sabedoria. Recorda-me que o Senhor ainda está trabalhando. Eu descanso em Ti, não porque tudo está resolvido, mas porque minha vida está guardada no Deus que resolve, sustenta e transforma. Então juntos, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, que esta oração permaneça viva dentro de nós. Que ela não termine quando o vídeo acabar, mas continue como uma chama acesa no coração. Que cada pessoa que ouviu até aqui seja envolvida por paz. Que ela se lembre, durante o dia, de que não está sozinha. Que ela olhe para o céu com confiança e diga: o Senhor está comigo. Que ela enfrente a rotina com serenidade, as conversas com sabedoria, os desafios com fé e as esperas com paciência. Se esta oração falou ao seu coração, comente amém, como sinal de fé e gratidão. Que esse amém não seja apenas uma palavra, mas uma declaração de entrega. Senhor, eu creio, eu recebo, eu confio. Compartilhe
Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia sentindo a presença de Deus. Às vezes, uma oração enviada no momento certo se torna abraço, resposta e força para quem está quase desistindo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a fé, renovam a esperança e aproximam o coração de Deus. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens de oração. Depois desta oração, assista também a outra oração do canal e permaneça alguns minutos a mais na presença do Senhor. Não trate este momento como pressa, trate como cuidado com a alma. O dia muda quando o coração começa alinhado com Deus. E antes de terminar, receba esta palavra final. Deus não se atrasou, Deus não se esqueceu, Deus não perdeu o controle. O mesmo Senhor que esteve com você nas noites difíceis também está nesta manhã, preparando caminhos, curando feridas, guardando sua casa e fortalecendo sua fé. Vá em paz, trabalhe em paz, espere em paz, decida em paz, porque a presença de Deus vai com você. E onde Deus está, a direção, consolo, livramento e esperança. Que a paz de Cristo guarde seus pensamentos quando novas preocupações tentarem entrar. Que o Espírito Santo lembre você desta verdade simples e profunda. O dia ainda está nas mãos de Deus. Não entregue sua alegria ao que você ainda não sabe. Não entregue sua fé ao que ainda não mudou. Continue caminhando, porque o Senhor vai à frente, preparando encontros, desviando perigos e fortalecendo seu interior. Receba paz, força e direção do céu. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu esta oração até o fim. Entrego o que virá, o que não posso controlar.